Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada, leiloada como mercadoria e abandonada pela própria família enquanto traficantes e assassinos decidiam o seu destino às margens dos rios da Amazônia brasileira. Isso não é ficção distante, é o coração brutal de Psica, a série brasileira de 4 episódios que sacudiu o público e agora domina as conversas sobre o que é, de fato, uma narrativa honesta sobre violência, exploração e sobrevivência no Brasil contemporâneo. Se você ainda não assistiu ao final de Psica e quer entender por que o desfecho desta produção está sendo tão debatido, fica aqui com a gente. Se você já assistiu e quer aprofundar a discussão, deixa o seu comentário abaixo porque essa conversa precisa acontecer. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também acompanhou a série, porque o que vamos discutir aqui vai além do entretenimento. Psica é uma série brasileira filmada no estado do Pará e adaptada do romance homônimo do escritor Edir Augusto. A produção acompanha 3 linhas narrativas que se entrelaçam ao longo dos 4 episódios, todas ambientadas no cenário violento dos rios amazônicos, onde o Estado é ausente, as instituições falham sistematicamente e os mais vulneráveis pagam o preço mais alto. A protagonista central é Janalice, interpretada por Domitila Catete, uma jovem de 15 anos cuja vida desmorona após um vídeo íntimo ser vazado por um colega de escola. Em vez de proteção, ela encontra julgamento e rejeição, inclusive de seus próprios pais, Lisete e Pedro, descritos na série como pessoas presas a uma religiosidade rígida que as impede de enxergar a filha como vítima. Sem alternativa, Janalice é enviada para morar com a tia Daiane e o marido de Daiane, Ramiro, que se revela um pedófilo. É nesse ambiente de total desamparo que ela tenta encontrar algum refúgio. A segunda linha narrativa acompanha Preá, vivido por Lucas Galvino, um jovem empurrado para a liderança de uma gangue de piratas fluviais que ataca embarcações pelos rios da região. Preá é uma figura ambígua, ele participa de crimes violentos, mas carrega um senso de culpa que o coloca em conflito permanente com os demais integrantes do grupo, especialmente com o Gigante, cujas ambições de poder ameaçam a estrutura da gangue. A terceira narrativa pertence a Marianguel, interpretada por Marleida Soto, uma mulher colombiana que perde o marido João Mauro e o filho Guilherme em um ataque desta mesma gangue. Diante da omissão da polícia, Mariangel decide agir por conta própria e inicia uma caçada metódica contra os responsáveis pelo massacre de sua família. O ponto de virada da história ocorre quando Janalice, ao tentar escapar dos abusos na casa da tia, acaba sendo sequestrada por membros da quadrilha de Preá. Apesar de desenvolver uma espécie de compaixão pela jovem, Preá não consegue impedir que ela seja entregue ao traficante Zé Elídio. No cativeiro de Zé Elídio, Janalice e outras meninas são submetidas a abusos antes de serem transferidas para Felipe Soutin, que organiza um leilão das vítimas durante a festa de aniversário do prefeito Brazão em Cayenne, na Guiana Francesa. É nesse momento que as 3 histórias convergem de forma definitiva. A investigação do desaparecimento de Janalice passa pelas mãos do delegado Amadeu, seu padrinho, que acaba cruzando com Mariangel durante a busca. Os dois formam uma aliança improvável. Ela movida pela sede de vingança e ele movida pelo dever e pelo afeto pela afilhada. Juntos, eles conseguem rastrear a rota do tráfico. No entanto, Amadeu não sobrevive. Para ver o desfecho, ele é assassinado pelo prefeito Brazão após testemunhar os crimes que aconteciam na festa de aniversário. Com a morte do delegado, Mariangel assume sozinha a missão de salvar Janalice. Para infiltrar o leilão na casa noturna Coque d'Or, Mariangel recruta Cristóbal, um antigo companheiro dos tempos em que ambos lutavam como guerrilheiros comunistas contra a ditadura militar brasileira. O plano é que Cristóbal se passe por comprador, arremate Janalice no leilão e a leve a um quarto onde Mariangel, entrando pelo fundo do estabelecimento, possa resgatá-la. O esquema, no entanto, encontra obstáculos imediatos. Preá também aparece no leilão com dinheiro suficiente para tentar comprar a liberdade de Janalice por conta própria, competindo com Cristóbal. Ao mesmo tempo, Mariangel acaba alertando um funcionário do Coque d'Or ao tentar invadir o local, o que resulta em um confronto físico. Ainda assim, com alguma intervenção de Felipe, Cristóbal consegue levar Janalice ao quarto. O problema é que Janalice não sabe que Cristóbal está do lado dela. Ela o enfrenta, toma o dinheiro que estava com ele e foge com Preá, que havia acabado de escapar do escritório de Felipe após agredir Felipe e seu segurança.
A fuga de Janalice com Preá a lança diretamente em meio a um confronto entre os dois homens. Felipe alcança os dois e o impasse termina com Preá e Felipe atirando um no outro. Ambos morrem. Mariângela estava posicionada nas proximidades, com a arma apontada para Preá, mas a bala de Felipe chegou primeiro. O desfecho dessa cena é propositalmente ambíguo, e o debate sobre quem de fato acertou Preá é parte da discussão que a série estimula. Após os dois homens caírem, Mariângela conduz Janalice em segurança para fora da Guiana Francesa. Ela leva de volta ao Brasil à porta da casa da mãe, Lisete. Mas quando Lisete abre a porta, Janalice não está lá. Ela havia escolhido ficar com Mariângela. A decisão de Janalice é o centro emocional e simbólico do desfecho. Ela não representa apenas uma rejeição à mãe biológica, representa uma condenação direta à postura de Lisete e Pedro ao longo de toda a crise. Quando o vídeo foi vazado, Pedro e Lisete optaram por afastar a filha em vez de protegê-la. Quando ela desapareceu, Pedro entrou em colapso e tirou a própria vida, incapaz de suportar a culpa, enquanto Lisete se limitou a orações. Nenhum dos dois saiu em campo para buscar a filha com a mesma determinação com que Mariângela, uma estrangeira que sequer conhecia Janalice, saiu para salvar. A série coloca isso de forma direta. Uma mãe que abandona a filha no momento mais vulnerável não merece ser chamada de mãe apenas porque tem esse título biológico. Mariângela, por outro lado, completa uma trajetória que vai da vítima ao instrumento de vingança e, finalmente, ao papel de protetora. Ela perdeu o marido e o filho. Dedicou sua energia a destruir os responsáveis por essa perda e o fez com eficiência brutal, eliminando o tabaco, gigante e outros ligados à gangue. Mas, ao se deparar com Janalice, algo muda. A missão de vingança se transforma em missão de resgate. E ao acolher Janalice ao final, Mariângela não apenas encerra sua jornada pessoal, mas inicia uma nova, a de preencher o vazio deixado por Guilherme com a presença de uma jovem que também perdeu tudo. A morte de Preá carrega um significado próprio. Ele tentou, à sua maneira, se redimir, reuniu dinheiro, planejou o resgate, correu riscos reais, mas a tentativa de redenção de quem permanece enredado no crime tem limite. Preá nunca foi apenas um protetor de Janalice, ele era parte do sistema que a colocou em perigo. A série não o absolve, mesmo que o trate com alguma compaixão. E a própria Janalice, em um momento anterior, deixa claro que não quer ser propriedade de nenhum homem, nem mesmo de um que acredita estar a salvando. O que o final de Psica deixa em aberto é igualmente significativo. O prefeito Brazão e Zé Elídio continuam livres. A estrutura do tráfico, apesar da eliminação de Felipe, permanece intacta. A série não oferece uma vitória completa porque a realidade que retrata também não oferece. Sobreviver não é o mesmo que ser livre, e a liberdade de Mariângela e Janalice existe, por enquanto, sobre uma base frágil. Psica é uma produção que se recusa a suavizar o que mostra. Filmada no Pará, com o peso visual e sonoro dos rios amazônicos como pano de fundo, a série usa a adaptação do romance de Edir Augusto para falar sobre o Brasil real, sobre como meninas de 15 anos se tornam invisíveis para o Estado, como a religiosidade mal colocada pode destruir famílias por dentro, como a vingança pode conviver com a compaixão e como a sobrevivência muitas vezes depende de laços construídos fora do núcleo familiar tradicional. Ninguém deveria precisar ir a esse extremo para ser acolhido, mas enquanto as instituições falharem e as famílias abandonarem, as alianças improváveis continuarão sendo a única rede de proteção real para os que ficam à margem. Você concordou com a escolha de Janalice de ficar com Mariângela? Acha que as duas encontrarão paz de verdade com Brazão e Zé Elídio ainda soltos? Deixa sua opinião nos comentários, a gente quer ler o que você pensa. Curte o vídeo se o conteúdo valeu o seu tempo, se inscreve no canal para não perder as próximas análises e compartilha com quem assistiu Psica, essa conversa ainda tem muito a render.